Eu já tive o visto negado 4 vezes, essa vai ser a minha quinta tentativa. E essa é a minha terceira. A minha esposa já teve o visto negado 2 vezes. As 2 primeiras vezes eu fiz a primeira vez com um amigo, a segunda vez eu tentei sozinho, a terceira e a quarta vez foi a primeira e a segunda vez da minha esposa. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Léo. Eu sou a Mariana. E esse é o primeiro vídeo do nosso canal. Teodoro, roda a vinheta. Gente, pra quem não conhece, esse é quem, amor? Teodoro. Esse que é o Teodoro, o editor dos nossos vídeos, viu? Fala um alô lá pro pessoal, olha lá pra câmera. Olha aqui, lá. Theo. Olha lá. Oi, pessoal. Dá um tchau pro pessoal. Tchau. Vamos lá pro tema do nosso vídeo, né? Esse vídeo ele vai ser um pouco diferente porque nós vamos mostrar algumas coisas que nós não encontramos aqui no YouTube, né, amor? Sim. E como todos vocês já sabem, esse vídeo é para falar sobre o visto americano, né? Nós vamos hoje, domingo, dia 24 de setembro, estamos gravando essa primeira parte do vídeo e a nossa entrevista é na quarta-feira, que dá dia 27. Lá em Brasília. Isso, dia 27 lá em Brasília. Nós moramos no interior de Minas Gerais, na cidade de Paracatu, e hoje nós estamos aqui organizando os documentos para a entrevista. Aproveitando essa folga de domingo, um domingo à tarde. E como vocês podem ver, aqui está a confirmação de confirmação aplicação de visto. Isso, a minha, a da minha esposa aqui. Né? E muito documento, né, amor? Isso, a gente aplicou a ADS já tem algumas semanas. A gente fez depois algumas correções, não tivemos nenhuma ajuda. A gente não investiu em consultoria. Nós mesmos fizemos o nosso preenchimento de acordo com a nossa realidade. Um ponto importante é que na nossa DS não tem nada fora da nossa realidade. Então, tudo que a gente aplicou, de fato, acontece e a gente está munindo de documento para, caso precise, a gente tenha como comprovar o que a gente aplicou. Pessoal, e é muito documento, viu? Deu 137 folhas? 138 páginas. 138 páginas. Isso aqui, ó, essa quantidade aqui, ó, é só os meus documentos, né? Então deu muita página. Esse é o meu. Nós estamos aqui organizando. Achamos melhor dividir cada um na sua pasta, né? Aí compramos essa pasta aqui com algumas divisórias, né? Que é aquela pasta sanfonada, para a gente organizar certinho os documentos aqui dentro. Caso o cônsul, o agente consular pede algum documento, nós já sabemos onde está aqui e fica mais fácil de procurar e de entregar para ele. Então compramos 2 pastas, uma para cada um. E vou dar um spoiler aqui para vocês, né? Eu já tive o visto negado 4 vezes, essa vai ser a minha quinta tentativa. E essa é a minha terceira. A minha esposa já teve o visto negado 2 vezes. As 2 primeiras vezes eu fiz a primeira vez com um amigo, a segunda vez eu tentei sozinho, a terceira e a quarta vez foi a primeira e a segunda vez da minha esposa. Então, a última tentativa nossa foi em 2018. Nós éramos namorados ainda. Isso, e hoje, 2023, né, setembro de 2023, resolvemos tentar o visto mais uma vez. E se você quiser saber como que foi as outras entrevistas nossas, as outras tentativas, algum motivo que nós conseguimos identificar porque fomos negados, vamos deixar uma meta para o pessoal? Vamos. Se bater 100 inscritos, nós fazemos um vídeo falando das outras tentativas nossas. Então esse primeiro vídeo aqui é um vídeo de organização. Nessa primeira parte do vídeo, na verdade, nós vamos dar continuidade gravando o vídeo durante a viagem nossa para Brasília, né, amor? Sim. Na porta do consulado, nós vamos gravar vídeo antes e depois da entrevista. Mesmo se for negado, nós vamos
fazer esse compromisso com vocês de estar gravando o vídeo. Mas se Deus quiser vai dar tudo certo, né? Então aqui mais uma vez, pessoal, muito documento, muita folha aqui para mim poder organizar a minha pasta. A minha esposa do mesmo jeito. E o que mais que tem para falar, amor? Bom, na verdade, o preenchimento, a gente tem que estar seguro com o que você está falando. Das outras 4 vezes, só trazendo um spoiler, a gente não é que mentiu, a gente trouxe algumas realidades que não era tão condizente. Por exemplo, a gente tinha tal função, mas a gente inventava tal remuneração, a gente inventou até remuneração dos nossos pais. Sim. E assim, isso impactou. Isso trouxe um histórico negativo pra gente, a gente tá tentando novamente, na expectativa de ser aprovado. Pode ser que seja reprovado por esse histórico ruim, mas a nossa vida mudou muito de 2018 pra cá. A gente já tem 4 anos de casado, já somos formados, o Léo já tem a empresa dele. Eu já trabalho na área de RH há mais de 8 anos. Então, tudo veio mudado com o passar do tempo, né? A gente criou vínculos. Sim, e eu lembro que na última entrevista nossa, depois do cônsul ter negado o nosso visto, ele nos deu uma dica. Coisa que eu nunca vi ninguém falar que isso aconteceu e conosco aconteceu. E por incrível que pareça, essa dica do cônsul, depois de muitos anos, a vida foi encaminhando, né? E a gente viu que a dica do cônsul realmente poderia fazer muito sentido para ter o visto aprovado. Ainda não tivemos, vamos para a entrevista, mas estamos muito confiantes, ansiosos também, né? Sim. Muito ansiosos, confiantes. Porque é um sonho nosso, mais meu, de poder conhecer os Estados Unidos, de passear na Disney, de conhecer tudo que vocês Parque também... de Harry Potter. De poder passear, conhecer muitos lugares lá, né? A nossa ideia não é tentar o visto para ir embora, nada disso, até mesmo porque a gente tem um histórico aí de passear, de passeio muito bom, né, amor? Sim. Já fomos em vários lugares, para fora do Brasil apenas uma vez. E nossa vida tá consolidada aqui no Brasil, né? Isso, do jeito que tá aqui para nós tá tranquilo, pessoal. Então essa primeira parte do vídeo é isso. Já quero pedir para vocês se inscrever no canal, deixar o like, compartilhar, comentar muito, porque isso o YouTube entende que é um conteúdo relevante, que talvez vai fazer diferença também para outras pessoas. Então continua nos assistindo aí, assiste até o final do vídeo, que a próxima vez que nós voltar aqui, nós já vamos estar em viagem ou até lá na porta do consulado, beleza? Até a próxima etapa, valeu! Pessoal, voltamos e nós estamos aqui arrumando a nossa mala para ir para a entrevista amanhã. Minha esposa já tá colocando as coisas aqui, né, amor? Sim, coração agora que bateu uma ansiedadezinha, uma pressão do que vai ser. Mas a vantagem é que amanhã, até 10 horas, a gente já sabe se é sim ou não. Isso, e daqui em Brasília, da nossa cidade em Brasília, lá no hotel, mais ou menos umas 2h30, no máximo 3 horas. Então vamos continuar arrumando a nossa mala aqui e voltamos amanhã. Da onde? Do consulado. Isso, lá da porta do consulado. Até amanhã. Pessoal, estamos de volta, mas ainda não é da porta do consulado. Estamos aqui no nosso hotel em Brasília, pronto para poder ir para a entrevista. Agora nós vamos ir no CASV nesse primeiro horário, né? Às 7 horas nós temos que estar lá. Agora são exatamente 6h02 da manhã. E finalizamos aqui, já estamos prontos, preparados para poder sair. Para vocês poderem ver. Estamos num hotel aqui próximo ao CASV, caminhando da uma média de 5 minutos que o pessoal falou conosco. Mostrar um pouquinho aqui do apartamento que nós alugamos. Aqui é um cômodo de 2 ambientes, né? Uma sala com TV, uma cadeira ali para você se tiver que resolver alguma coisa, um escritório, né? Um sofá, aqui é um ambiente de cozinha, uma mesa, tudo muito bem equipado, viu, pessoal?
micro-ondas, forno. Aqui o quarto. O quarto aqui, uma cama muito boa, ar-condicionado nos dois ambientes. Aqui mais uma sacada, né? Uma varanda aqui no quarto também. Banheiro, nada demais. Normal, simples. Nos atendeu muito bem, né, amor? Sim, entendeu. Muito Minha esposa bom, aqui muito finalizando. Gostou? Amei. Preparada para ir buscar o visto? Preparada. Março, nós estaremos passando férias na Disney, em nome de Jesus. Isso aí. Até a próxima volta, agora da porta do consulado. Tchau. Pessoal, estamos de volta aqui da porta do consulado americano. Já fomos no CASV, fizemos a foto lá, essa primeira parte. Agora nós estamos aqui na porta do consulado, dentro do carro, esperando o nosso horário, né, amor? Isso, está agendado para 8h15. Tem muita gente ali na porta. Tinha muita gente no CASV. Sim. E o coração tá a mil. Pessoal, outra coisa, uma dica, hein? Não adianta você chegar muito antes do seu horário, porque lá no CASV mesmo, só entrou o pessoal que estava agendado naquele horário. Muita gente ficou de fora esperando o seu horário. Então não adianta você chegar muito cedo achando que vai chegar e ser atendido, que não funciona assim, pelo que nós vimos aqui, né, amor? Exatamente. E lembre de deixar o celular desligado, porque lá não pode entrar com o celular ligado. Se você entrar com o telefone ligado, eles podem chamar sua atenção, então evite, né, o mínimo possível de chamar a atenção. Isso. E um pouquinho ansioso, né? Acho que o nervosismo tá controlado da minha parte, mas um pouquinho ansioso para poder ver essa resposta e muito confiante também. Acredito que vai dar certo. Deus abençoar. Isso aí. Qualquer coisa voltamos. Beijo. Pessoal, aqui da porta do consulado americano, mas não podemos ficar gravando muito aqui. E vamos seguindo. Pessoal, voltamos. Estamos aqui no hotel. Pela felicidade já dá para perceber, né? Graças a Deus, visto aprovado. Glória a Deus. Saímos de lá, viemos direto pro hotel. Lá na porta do consulado, pessoal, não dá para gravar. Lá fica com várias placas pedindo para não filmar. O pessoal fica muito de cima, os agentes, o pessoal que trabalha lá no consulado, né, amor? E também pra quê, né? Ficar teimando com a placa. Nós não vamos pagar para ver também, né? Ainda mais depois de um visto aprovado. Mas estamos muito felizes, graças a Deus. Na minha quinta tentativa. A minha terceira Na terceira tentativa da minha esposa. E vamos adiantar algumas perguntas que foram feitas aqui, que para nós, que tá bem fresco na nossa memória. E um detalhe, me surpreendeu as perguntas, porque eu achei que viria um monte de pergunta e teve um momento muito tenso. Foi. Que o Léo vai explicar aí um pouquinho mais à frente. Gente, então vamos lá. A primeira pergunta que eles fizeram... antes de falar as perguntas, nós dois aqui combinamos que quando fosse uma pergunta para o grupo, sem ser individual, eu iria responder. Então, na hora que nós entregamos o passaporte já, foi uma agente consular, uma mulher, aí ela já perguntou de cara para onde que nós iríamos. Aí eu respondi Orlando, aí ela pediu para colocar as digitais, né? Colocamos as digitais lá. E logo em seguida ela já me perguntou o que eu fazia. E foi uma pergunta ensaiou. Gente, eu ensaiei essa. Por mais que você sabe tudo que você faz e você não está mentindo, mas muitas das vezes se te perguntar o que você faz, te dá um trevo na cabeça, você fica assim, na dúvida, qual que é as melhores palavras para poder você falar, entendeu? E eu ensaiei. Expliquei direitinho na DS. E na hora que ela fez essa pergunta, o que você faz? Minha voz quase não saiu, gente. E ele falou numa altura. E eu falei muito alto. Expliquei pra ela o que eu faço, né? A voz tremendo. A voz tremendo, mas logo em seguida eu mantive a pose ali.
consegui ter o controle da situação. Aí, igual falamos para vocês no início do vídeo, né? Eu tenho uma empresa, uma escola de futebol. Aí ela perguntou se a minha escola de futebol, o meu funcionário era registrado. Aí eu falei que sim. Ela também perguntou se tinha um só. Se eu tinha somente um funcionário. Eu falei que sim. O que mais que ela perguntou? Depois ela perguntou se ele atende, qual que era os tipos de alunos. Qual que era o público que eu atendia, porque na minha DS lá eu coloquei que eu atendia criança, adolescentes e adultos. E realmente lá nós trabalhamos com essa faixa etária de idade. E na hora de eu falar o que eu fazia, eu tinha esquecido de colocar, de falar isso. Aí ela foi e me perguntou, e qual são as pessoas que você atende? Eu falei, criança, adolescente e adulto. E ela, tipo, confirmando. Eu falando e ela lendo lá na tela do computador que eu tava falando. Então eu falei praticamente igualzinho tá na DS. E logo em seguida ela perguntou pra minha esposa o que a minha esposa fazia também. A minha esposa explicou, perguntou pra mim quanto tempo de empresa eu tenho, falei 3 anos, perguntou para minha esposa quanto tempo eu trabalho. Quanto tempo de que ela trabalha na empresa, né? Qual que era a nossa relação. Qual que era a nossa relação, falamos que somos casados há 4 anos, ela perguntou quanto tempo. E não pediu nenhum documento, pessoal. E não perguntou renda. Não perguntou renda. Própria, levamos documento da casa, tudo. De tudo. Do carro, ela não perguntou nada sobre isso. Sim. Eu achei que ela ia perguntar sobre valores que a gente estava levando para os Estados Unidos, quando a gente iria, não perguntou nada. Ela só queria conferir os nossos vínculos mesmo. Isso. E logo em seguida, ela perguntou para nós, ela já falou, visto aprovado. Mas isso, ela ficou uns 2 minutos, digitava e não olhava pra gente, eu e o Léo, numa postura... a gente não tentou o mínimo mexer possível, ficou mais quieto, com a respiração mais tranquila. Do nada ela fala, visto aprovado. Até na hora que ela falou visto aprovado, eu não tava esperando visto aprovado. Tava esperando mais perguntas, então foi mais ou menos isso. E outra coisa, pessoal, se o áudio estiver ruim é porque nós estamos aqui na sacada do hotel, aqui do nosso apartamento, igual vocês estão vendo. E nós estamos gravando esse vídeo com o celular, então não tem microfone ainda, não tem nada, muito bem simples. Beleza? Um detalhe, março tá chegando. Vamos em março passear. E se você não se inscreveu no nosso canal, se inscreva. Clica no like, compartilhe, comente e depois eu quero que vocês respondam aqui se vocês querem saber como que a gente respondeu a DS. Porque um detalhe, a gente fez 2 DSs, o consulado eles fizeram alguma atualização no sistema e você consegue atualizar por uma única vez a sua DS. E nós precisamos atualizar, E foi muito estratégico essa atualização, sem orientação de ninguém. Quer saber? Fala aí nos comentários que a gente vai dar muito spoiler. Isso aí. Então é isso, pessoal. Tudo de bom pra vocês, boa sorte. Se você teve o seu visto negado, não deixe de tentar, gente. Não deixe de tentar. E o último conselho, não minta. Não minta, fala a verdade. Na minha 5ª tentativa, eu tive o visto aprovado. E é muito emocionante pra nós, né, amor? Muito, gente. Eu tô muito feliz. Valeu a pena. Depois a gente vai explicar com mais detalhe a nossa preparação para isso. Até pensamos em roupa, em calçado. Tudo. Eu vou trazer. Nós vamos gravar mais alguns vídeos sobre esse assunto. Tá bom? Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau.